Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Bom, queridos, eu vou tentar finalizar essa ministração. Como eu tenho um tempinho até bom, eu vou tentar finalizar essa ministração, tá? Não sei se vai ser possível, porque ela requer algumas explicações, e eu vou fazer aqui alguns comentários. Obrigado, filho. Alguns comentários no início aqui, tentando explicar algumas coisas para vocês, que eu julgo muito importante. E eu digo isso, irmãos, porque alguns comentaristas, não são todos, né? Nem é a maioria, na verdade, mas há um bom número de comentaristas que eles chegam a comparar aqui o livro de Tiago com o de Provérbios. E eles fazem isso por causa das sentenças curtas, entendeu? Piquem diz isso, né? Eles fazem isso, alegando que no texto de Tiago não existe muita conexão entre as partes, né? O autor do comentário bíblico, por exemplo, comentário bíblico contemporâneo, ele chega a dizer o seguinte: olha, pode até ser provável que a maior parte dos provérbios e ditados de Tiago venham de Jesus. Então ele se refere ao texto como provérbios e ditados. Quando a pessoa se refere a um texto dessa forma, querido, ele não está dizendo exatamente que há uma sequência de pensamento do autor, que ele está desenvolvendo um texto como Paulo desenvolveria, por exemplo, entendeu? O que caracteriza provérbio? Sentenças curtas e que não há muita conexão entre uma sentença e outra, entendeu? Isso caracteriza principalmente, né, a partir do capítulo 10 de Provérbios, não há muito essa conexão. São sentenças curtas, né, que exprimem uma ideia, mas que não há muita conexão entre uma sentença e outra. E alguns atribuem isso ao livro de Tiago. Eu li algumas coisas quando eu estava começando a estudar o livro, né? E quando eu comecei a pregar, eu não vi exatamente isso. Na verdade, eu acho muita conexão, eu vou tentar explicar isso a vocês, tá bom? A questão para mim é, se esses comentaristas estivessem certos, nós poderíamos tratar o texto de Tiago, né, que nós vamos estudar agora, de forma totalmente desconecta com o que nós vimos anteriormente. Nós estamos falando sobre língua, tá bom? E nós falaremos apenas dos dois tipos de sabedoria contidas nesse texto, porque o texto que nós lemos aqui, ele aborda dois tipos de sabedoria, que eu vou chamar aqui de sabedoria falsa e de sabedoria verdadeira. Ou a gente poderia chamar isso de sabedoria terrena e sabedoria de Deus, sabedoria divina, tá bom? Então, se esses comentaristas estivessem certos na sua abordagem, eu esqueceria o que foi dito anteriormente e trataria apenas dos dois tipos de sabedoria. Nós vamos tratar, só que não exatamente como é proposto por eles, tá bom? Aqui, querido, eu queria que vocês entendessem uma coisa, tá? Eu quero tentar mostrar a vocês que há uma conexão muito profunda, muito íntima. Sim, existe uma mudança na abordagem? Existe. Há uma mudança na abordagem. Mas a mudança não significa que nós perdemos a conexão ou que Tiago ainda não esteja desenvolvendo o seu argumento. Ele está desenvolvendo o seu argumento, só que há uma leve mudança aqui. Colocando a carroça na frente dos burros, eu diria que nos versículos anteriores de Tiago, nós estudamos sobre a língua, o mau uso da língua. E aqui, Tiago continua falando disso, mas traz uma abordagem um pouco mais voltada para o comportamento, né? E aí eu vou explicar isso a vocês agora, tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu tentar mostrar para vocês essa conexão, querido. No capítulo 3, versículo 1 de Tiago, ele dirige a palavra
àqueles que de alguma forma, querido, almejavam ser mestres, entendeu? E Tiago, sabendo os perigos que envolve esse ministério, ele faz ali alguns alertas, principalmente no que diz respeito ao poder destruidor da língua, tá bom? Para vocês terem uma ideia, nós já falamos sobre isso. Tiago diz que a língua é um fogo, que a língua é um mundo de iniquidade, que a língua é tóxica, que a língua é indomável, que ela é venenosa, que ela é inflamada pelo inferno, tá bom? Então, ele gasta um bom tempo nos ensinando, né, ou ensinando àqueles que queriam ser mestres na igreja, o perigo de ser mestre, porque a ferramenta principal do mestre, querido, é exatamente a língua, entendeu? São as palavras, na verdade. E há muito perigo no uso das palavras, tá? Então, veja, é essa a abordagem dos versículos 1 até o 12. Tiago está tratando disso, tá bom? A pergunta que a gente faz é agora, né? Existe alguma conexão entre o alerta que é feito àqueles que almejam o ministério da palavra e os perigos do uso da língua com a questão da sabedoria terrena e da sabedoria divina, ou da sabedoria falsa e da verdadeira? Ou os textos estão completamente desconexos, não havendo nenhum tipo de ligação entre eles? Olha, querido, quando a gente estudou a sessão anterior, do 9 até o 12, na verdade, a sessão toda, vamos colocar, a impressão que ficou quando a gente estudou isso é que não havia nenhuma esperança a respeito do uso da língua. Eu não sei se vocês lembram, mas quando eu terminei essa sessão aqui no versículo 12, eu fiz uma citação na íntegra de Nicodemos, porque ele faz questão, no comentário dele, no final do versículo 12, ele elabora um comentário, porque quando você vai estudando aquilo que Tiago diz a respeito da língua, parece que não há esperança, irmãos. Parece que todo mundo está condenado a usar a língua de maneira destrutiva, entendeu? Porque a língua é inflamada pelo inferno, porque a língua ela é um mundo de iniquidade, porque ela é um fogo, porque ela é tóxica. A gente vai lendo e vai estudando e parece que, meu Deus do céu, está todo mundo arrebentado, está todo mundo lascado, literalmente, porque ninguém consegue controlar a língua, tá bom? Nós vimos isso. Entretanto, irmãos, eu gostaria aqui de chamar sua atenção para algo que eu julgo ser uma espécie, querido, de transição daquilo que seria um caos completo a respeito do uso da língua, né? Sem nenhuma expectativa de melhora, para eu vou chamar isso aqui de uma nota de esperança a respeito do uso da língua. Onde é que está a transição, querido? Olha só, dos versículos 9 até o 12, eu percebo aqui, querido, do 2 até o 8 é trágico, do 9 até o 12 ainda é trágico, mas você percebe que está acontecendo alguma mudança no texto aqui, e eu queria chamar a sua atenção para isso. Tudo isso para mostrar para vocês, querido, que o texto que nós vamos estudar hoje, com ela, amaldiçoamos os homens feito à semelhança de Deus. Não há nada de esperançoso aqui não, né? De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tão pouco fonte de água salgada pode dar água doce. Eu queria que vocês percebessem uma coisa, querido. Até o versículo 9, estávamos todos condenados por causa da língua, tá bom? Afinal, Tiago disse que ela é incendiada, ela é inflamada pelo inferno. Aqui, então, querido, tá? Essa língua incendiada pelo inferno, ela parece também poder bendizer ao Senhor. Aqui eu começo eu vejo aqui uma transição no texto de algo completamente absurdo, de um caos completo no uso da língua, para uma mudança que Tiago vai nos revelar, entendeu? Então, a mesma língua que é incendiada pelo inferno, agora Tiago diz aqui que ela também pode bendizer ao Senhor. Aqui, querido, já não há apenas maldição, né, que procede dessa língua, há também bênção. Ele está colocando aqui, né, que há bênção e maldição na língua. Veja, na verdade, querido, Tiago passa a dizer que uma fonte de água doce não produz água salgada, da mesma forma que a videira não pode produzir figos e a figueira não pode produzir azeitonas. Deixa eu colocar para vocês da seguinte forma, irmãos. Existe uma transição aqui, querido, uma transição.
Antes de tudo, o que a língua produzia era só maldição, tá bom? Mas agora nós temos bênção e maldição proveniente da mesma língua. Mas não, isso não é tudo, né? Tiago diz assim, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Em outras palavras, está dizendo assim, olha, está tudo errado isso, tá? A língua não pode ser usada só dessa forma, na verdade. E por que está errado, irmãos? Porque ele diz, uma fonte de água salgada, de água doce, não pode produzir água salgada. Então, aquilo que era completamente desesperançoso com o uso da língua, que é incendiada pelo inferno, que é um mundo de iniquidade, que é tóxica, quando a gente olha para aquele texto, quando nós estudamos aquele texto, parecia, querido, que não havia esperança ao ser humano, ou para essa igreja que Tiago está escrevendo aqui, quanto ao uso da língua. Só que aí ele vai transicionar aquilo que parecia ser um caos completo no que diz respeito ao uso da língua, para uma mudança leve, mas uma mudança que acontece, entendeu? Bom, essa língua que amaldiçoa, ela também pode abençoar, né? Pode abençoar. Só que ele vai um pouco além, e aí ele faz uma distinção completa, irmãos. Há uma língua que pode ser incendiada pelo Espírito Santo, e essa língua pode abençoar. É a fonte de água doce. E se ela é fonte de água doce, então ela não pode produzir água salgada, né? Assim como a figueira não pode produzir azeitona, entendeu? Assim como a videira não pode produzir figos. Eu não sei se eu estou trocando aqui as coisas. Mas você percebe, querido, que há uma mudança na linguagem que Tiago trata a respeito da língua, irmãos. Olha, querido, a questão, querido, é que existe um tipo de língua que maldiz, mas também existe um tipo de língua que bendiz. E parece que Tiago aqui, nesse texto que nós vamos estudar, ele aborda essa questão, né? E, adiantando mais uma vez aquilo que eu vou ministrar, a língua que maldiz, a língua que é inflamada pelo inferno, que é incendiada pelo inferno, é a língua daquele homem que está vivendo uma falsa sabedoria. Porque aquele que recebeu a sabedoria do alto, esse usa a sua boca como fonte de bênção, né? A boca daquele que recebeu do Senhor essa sabedoria verdadeira, a boca desse homem, a língua desse homem é fonte de água doce. Já aquele que está apenas restrito a essa sabedoria terrena, a essa sabedoria falsa, a sua boca é uma fonte de água salgada. Irmãos, para mim isso é muito claro no texto, tá bom? Isso é muito claro. E aí, repito, querido, é uma questão... e aqui, sim, nós temos uma questão de... Eu não sei se eu coloco isso como escolha, mas é uma questão que leva a gente a pensar. Se é o Espírito Santo que está inflamando a minha língua, que está incendiando aquilo que eu falo, então aquilo que vai brotar dos meus lábios é bom. Mas se, pelo contrário... não é o Espírito que está inflamando a minha língua, as minhas palavras, mas é o diabo, é o inferno. Então, querido, aquilo que vai sair dos meus lábios, com certeza não é nada bom. Eu gostaria que vocês percebessem que há uma alternativa para o uso da língua. E aqui já vem uma coisa interessante, irmãos. É curioso isso, querido, que a gente pode observar isso claramente na nossa vida. Quando nós estamos mergulhados nas coisas desse mundo, sem tempo para Deus, sem tempo para a palavra, sem ler a Bíblia, sem orar, e às vezes até mesmo para cultuar está difícil, você pode prestar atenção, querido, que o teu vocabulário é entende? Quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que gasta tempo, investe tempo na presença do Senhor, lendo a palavra, orando ao Senhor, ouvindo a palavra, pregações, ou mesmo canções que abençoam, o teu linguajar é diferente. Não tem como, irmãos. A Bíblia diz que a nossa boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, o que é que está enchendo o teu coração? São as coisas do alto ou são as coisas de baixo? É muito fácil você perceber isso. É só você ouvir aquilo que está falando, entendeu? É observar aquilo que está falando. Bom, queridos, a grande questão é, né, o que está inflamando a nossa vida? O que está incendiando a nossa língua? É o inferno ou é o Espírito Santo? E assim a gente chega no nosso texto e eu queria convidar você para meditar, querido.
porque há uma ligação muito profunda entre aquilo que Tiago diz nos versículos anteriores com aquilo que ele vai dizer agora, tá bom? A língua, ela apenas reflete aquilo que nós vivemos, tá bom? Aqui ele coloca isso de duas formas. Ele coloca isso falando de sabedoria falsa e de sabedoria verdadeira, ou de sabedoria terrena, a sabedoria de baixo, né, da terra, ou a sabedoria do alto, a sabedoria divina. Então, se a tua sabedoria é divina, isso será refletido. Tiago vai dizer, no teu comportamento e nas tuas palavras. Se a tua sabedoria, ela é uma sabedoria falsa, uma sabedoria apenas desse mundo, isso também vai ser refletido no teu comportamento e nas tuas palavras. Irmãos, por isso que a conexão é muito forte aqui, entendeu? Versículo 13. Existe alguém sábio e sensato entre vocês? Eu estou lendo aqui uma paráfrase, tá bom? Porque ela ajuda a explicar o texto. Então, que a sua vida... Olha só. Existe alguém sábio e sensato entre vocês? Na linguagem de vocês, existe alguém sábio e inteligente entre vocês, né? Então, que a sua vida seja um exemplo brilhante da humildade que nasce da verdadeira sabedoria. Observem, bom? A nossa vida é um exemplo claro do tipo de sabedoria que nós estamos vivenciando. Se é uma sabedoria que vem do alto ou se é uma sabedoria que vem de baixo, querido, entende? Se ela é falsa ou se ela é verdadeira. A nossa vida vai revelar isso, entendeu? O nosso comportamento, e aqui a preocupação de Tiago aqui, não é mais tanto com palavras. Ele já falou das palavras. Lembre-se, querido, Tiago está escrevendo aos mestres, ou àqueles que desejam ser mestres, entendeu? E ele está orientando esses homens, né? Olhe, vocês querem ser mestres, então vocês têm que ser sábios. Agora, essa sabedoria que vocês estão manifestando, ela é uma sabedoria do alto ou ela é uma sabedoria de baixo? Ela é uma sabedoria verdadeira ou ela é uma sabedoria falsa, na verdade? Olhem para a vida de vocês, ele vai dizer agora, assim como ele já tinha dito, olhem para as palavras de vocês, né? Então, a conexão é essa, irmãos. Então, vamos lá, deixa eu desenvolver isso aqui com vocês. E a minha preocupação é só que vocês entendam, tá bom? Na primeira parte desse texto, do versículo 2 do 3 até o 12, Tiago está preocupado com as palavras. Agora, ele está preocupado com o comportamento, com as atitudes. Tá bom, queridos? Então, de acordo com o raciocínio que nós estamos desenvolvendo, querido, Tiago ainda está falando àqueles que almejam o ministério da palavra. Entretanto, como eu já disse, ele saiu da seara das palavras e agora está falando de conduta, irmãos, de conduta. O nosso comportamento e as nossas atitudes refletem o tipo de sabedoria que governa as nossas vidas, irmãos. Ouça bem isso, querido, ouça bem isso, irmãos. O nosso comportamento e as nossas atitudes refletem o tipo de sabedoria que governa as nossas vidas. Eu poderia até acrescentar, o nosso comportamento e as nossas palavras refletem o tipo de sabedoria que governa as nossas vidas, irmãos. Isso é muito claro no texto. Então a pergunta aqui, chave de Tiago né? Que ele faz a esses mestres, que ele faz a essas pessoas, e que na verdade é feita a nós aqui hoje, entendeu? A pergunta é, que sabedoria governa a sua vida? Perguntando para aqueles mestres, ele está perguntando assim, olha, que sabedoria governa a vida de vocês, na verdade? E aí ele, sim, estabelece dois tipos de sabedoria, a falsa e a verdadeira. E eu quero gastar o restante desse texto tratando desses dois tipos de sabedoria. Como que a gente sabe se a nossa sabedoria é falsa ou se ela é verdadeira, irmãos? E eu queria tratar disso com vocês. Vamos falar da falsa sabedoria? Nos versículos 14, 15 e 16, ele estabelece o que é essa falsa sabedoria. Então vamos lê-lo aqui, querido. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, ela é, escute, terrena, animal e demoníaca, irmãos. Aí ele explica, pois onde há inveja,
e sentimento faccioso, aí há toda a confusão e toda espécie de coisas ruins. Os homens governados por essa sabedoria falsa, eles são caracterizados por essas duas coisas aqui, irmãos: inveja e sentimento faccioso. São as manifestações, tá bom? Ainda não são as características específicas. As características eu vou citar daqui a pouco. Inveja e rivalidade ou sentimento faccioso caracteriza uma vida governada por uma falsa sabedoria, tá bom? Então vamos lá para essas manifestações, irmãos. Primeiro, Tiago usa aqui a expressão inveja amargurada. A gente pode reduzir isso a inveja, tá bom? A palavra traduzida aqui do grego por inveja, querido, amarga, dá a ideia de um zelo doentio por alguma coisa ou pessoa. Também fala de ciúme, fala de rivalidade invejosa e contenciosa. Aí eu vou citar aqui Champlin, porque ele dá um exemplo de como seria essa inveja amarga, ou essa inveja amargurada, que Tiago cita aqui. Ele diz assim, olha, um mestre inveja o outro, ou um líder eclesiástico se enche de ciúmes por causa do outro, porque lhe parece melhor ou potencialmente melhor do que ele mesmo, ameaçando assim atrair mais discípulos e louvor do que ele. Você percebe que ele está descrevendo os nossos tempos, irmãos. É o líder com inveja de outro líder. Por quê? Porque aquele líder ou é melhor ou potencialmente melhor do que ele mesmo, entendeu? E porque ele está atraindo mais gente do que eu. Então, por causa disso, eu me encho de inveja e de ciúme. Eu amarguro meu coração por causa dessa inveja do sucesso do meu colega de ministério. Aí ele continua, sua alma está doente e ele começa a agir como servo do diabo e não como um líder da igreja de Cristo. A inveja é uma das obras da carne, uma espécie de ódio, o contrário do amor, que é o fator orientador na família divina. Então ele dá um exemplo muito claro, irmãos. Veja, eu vou sair daqui desse negócio de líder. Quando você sente inveja do sucesso de alguém, você está sendo controlado por essa sabedoria terrena, por essa sabedoria falsa, entendeu? Você não está sendo controlado pela sabedoria divina, querido. Essa é a ideia do texto. Se você sentiu inveja do sucesso de alguém, se você, por causa da sua inveja, entra num tipo de competição com essa pessoa, então o que está te controlando não é o céu, é o inferno. Não é o Espírito de Deus, é o diabo, entendeu? É essa a lição de Tiago para nós aqui. A outra manifestação dessa sabedoria falsa é aquilo que Tiago chama de sentimento faccioso, né? Tiago usa aqui, querido, uma palavra interessante, e eu vou tratar um pouquinho do desenvolvimento dessa palavra, que é a palavra eritheia. Originalmente, querido, essa palavra significava assim, significava fiar por um salário, né? E se referia a mulheres escravas. Fiar por um salário. Depois, tá bom? Ela veio significar qualquer trabalho remunerado. Você está recebendo, né, a palavra eritheia. Mais adiante, ela veio a significar qualquer tipo de trabalho que se faz única e exclusivamente com o propósito de obter algum benefício dele. Eritheia. E posteriormente, essa palavra, né, entrou no campo da política e ela significa, querido, uma ambição egoísta de quem se preocupa unicamente por si mesmo e nada mais. A atitude também significa a atitude daquele que está disposto a intrigar e tramar, utilizando toda a classe de meios para obter os seus fins. É o cara que quer se dar bem, custe o que custar, entendeu? Custe o que custar. Novamente, citando o Champlin, ele dando um exemplo de como que seria esse tipo de rivalidade. Ele diz assim, olha, as rivalidades entre os mestres logo criaram rivalidades na igreja. Os homens esforçam-se por ser, cada qual, né, o líder mais poderoso. E aqueles que os apoiam adicionam combustível ao fogo, até que tudo é consumido pelas chamas devoradoras da carnalidade. Todos são zelotes, mas não em favor de Cristo.
São todos ambiciosos, mas não somente em proveito próprio, né? Todos são consumidos de ardor, mas não do fogo celestial, e sim do fogo do inferno. São pessoas que estão buscando fazer o seu próprio nome, são pessoas que estão buscando galgar um degrau a mais na hierarquia social, são pessoas que estão trabalhando e tramando o tempo todo em benefício de si mesmo, querido. Isso é esse sentimento de rivalidade. Isso isso manifesta essa sabedoria terrena, tá bom? Essa sabedoria que Tiago chama aqui de falsa, na verdade. Agora veja as características dessa falsa sabedoria. Tiago é específico, irmãos. Ele diz assim, olha, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Então não é a sabedoria divina, tá bom? É uma sabedoria de baixo. E veja só, não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes ela é terrena, ela é animal e demoníaca, né? Bom, terrena, querido, é uma sabedoria, está falando de uma sabedoria humana, não inspirada. Que os sábios desse mundo não conseguem entender os planos de Deus, não conseguem compreender os planos de Deus. Pois é, essa sabedoria é terrena nesse sentido, de que é um homem que desfruta apenas desse conhecimento da terra, de baixo, entendeu? Não há nada dele, nada de inspiração, não há nada de altruísta nessa pessoa. Ele é uma pessoa carnal, levada pela sua própria natureza mundana. Animal, aqui é mais interessante. Essa palavra vem do grego psíquicos, tá bom? Ela é traduzida por natural, tá? Como o oposto de espiritual. O homem espiritual e o homem natural. É muito semelhante à ideia de ser terreno também, tá bom? E ela também, querido, é traduzida como sensual, tá? Isso está lá em Judas 19. Esse tipo de sabedoria, querido, está em oposição à nova natureza que nós temos em Cristo. É uma sabedoria totalmente à parte do Espírito de Deus e que escarnece das coisas espirituais. Para aqueles dotados desse tipo de sabedoria, as coisas de Deus não importam e a palavra de Deus não governa a vida familiar, econômica, profissional, sentimental dessas pessoas. Então, é uma sabedoria que rejeita completamente tudo aquilo que vem de Deus, irmãos. Não se submete a algo que vem de Deus, entendeu? Deus não tem... Eles não permitem que Deus exerça alguma autoridade, não aceitam a palavra de Deus, não aceitam ser instruído pela palavra de Deus, não querem saber de ser instruído. É uma sabedoria animal, que vive para si mesmo por conta, não atende a nenhum comando superior, não se preocupa com aquilo que Deus pensa, com aquilo que Deus quer, não está preocupado com isso, tá bom? E é também demoníaca ou diabólica, irmãos. Isso aqui é só uma forma de Tiago dizer que esse tipo de sabedoria não tem origem em Deus, mas no diabo. Essa é uma sabedoria que procede do inferno. Na verdade, nós lemos isso no capítulo 6, no versículo 6 desse capítulo que nós estamos estudando aqui. Lá Tiago diz assim, olha, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Nós lemos lá, Nicodemos diz que inferno aqui não é o lugar de onde o diabo está. Inferno aqui é uma referência à ação maligna na vida das pessoas, entendeu? Dando a ideia de que são os demônios, é o diabo que inflama as pessoas, né, que incendeia as pessoas a fazerem aquilo que não presta, principalmente usando a língua, tá bom? Bom, queridos, isso é interessante, irmãos. Tiago fala desse tipo de sabedoria. É um tipo de sabedoria arrogante, ressentida, entendeu? Eu queria só mostrar uma coisa a vocês, na verdade, querido, que ele fala no versículo 14, no 16, na verdade, do resultado disso, né? Do resultado. Olha, ele diz assim, olha, onde há essa inveja e esse tipo de rivalidade, aí ele diz, ali há confusão e toda espécie de coisas ruins. A desordem, entendeu? Não há paz. No lugar de paz, nós temos contenda. No lugar de companheirismo, nós temos conflitos nas relações pessoais. Quando é essa sabedoria terrena que governa, querido, não há esperança, entendeu? Não há esperança. É essa a ideia de Tiago aqui. Agora, veja, irmãos, eu queria que você entendesse uma coisa.
como que esse comportamento invejoso e faccioso se manifesta, irmãos? Como é que essa sabedoria, né, a principal característica, manifestação dessa sabedoria que é terrena, que é animal, que é diabólica, se manifesta? Através de palavras, irmãos. Palavras. Sim, comportamento e palavras, entendeu? É assim que ela se manifesta. É por isso que Tiago está tratando aqui. Ele tratou das palavras, do 2 até o 12, agora está tratando do comportamento. Porque são as duas formas dessa sabedoria se manifestar. Se a sabedoria que controla a minha vida, ela é falsa, ela é uma sabedoria terrena, então isso vai ser perceptível pelo meu comportamento e pelas minhas palavras. Agora, vamos voltar aqui a atenção, porque no versículo 17, Paulo fala dessa sabedoria que é do alto, irmãos. Ele diz, ela é pura, primeiramente pura, depois ela é pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então ele está dando aqui as características dessa sabedoria. Como é que eu sei, irmãos, o tipo de sabedoria que está governando a minha vida? Se é uma sabedoria falsa, se é verdadeira. Se é uma sabedoria do alto ou se é uma sabedoria terrena. Se ela é terrena, nós vimos lá, ela é invejosa, ela é ressentida, né? Ela é animal, ela é terrena, ela é demoníaca. Agora, se ela é do alto, se ela é uma sabedoria divina, então Tiago diz, ela é pura, ela é pacífica, ela é indulgente, ela é tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Eu queria tratar com vocês rápido, dessas características aqui, porque seria interessante. Novamente, irmãos, a palavra de Deus pregada, querida, é como se fosse um espelho que nós colocamos diante de nós para vermos como é que nós estamos, entendeu? Como é que é a nossa vida, na verdade. Sempre é assim, irmãos. Por isso que Tiago diz assim, olha, aquele que ouve a palavra e não a pratica, ele é como um homem que se olha no espelho, né? Mas quando ele sai da frente do espelho, ele não lembra mais como é que era a aparência que ele tinha. Ou seja, se ouve e não coloca em prática, ela é apenas, não tem utilidade na verdade. Enquanto você está se expondo ao espelho, você consegue ver claramente quem você é. Saiu da frente do espelho, você perde completamente o sentido daquilo, a não ser que você pratique aquilo que você está ouvindo. Então você tem a oportunidade de se ver, irmãos, de se avaliar enquanto você ouve a palavra de Deus. Bom, a primeira característica dessa sabedoria, da verdadeira sabedoria, é mansidão, irmãos. Mansidão. Desculpa. É que eu estou voltando para o versículo 13, na verdade, né? Quando Tiago diz que essa sabedoria ela é mansa, na verdade, que aquele que é sábio é manso, tá bom? E eu coloquei aqui porque ela destaca, na verdade, essa questão de como que é o comportamento de um homem, né, governado por essa sabedoria divina. Ele é manso, né? Depois eu vou tratar dessas características citadas no versículo 17, mas primeiro eu vou voltar lá no 13 e falar de mansidão. E dizer uma coisa, mansidão não é fraqueza, mas poder sob controle, entendeu? É poder sob controle. Uma pessoa que não tem controle pessoal ou domínio próprio, ela não é sábia. Mansidão é o uso correto do poder, assim como a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Que isso fique bem claro, irmãos, tá bom? Fiz questão de colocar porque isso é importante. Não é fraqueza, mas poder sob conhecimento, sob controle, entendeu? É o homem que é capaz de dominar-se, na verdade. O manso é o cara que pode reagir, né? Que tem condição de reagir, mas tem controle sobre o seu próprio sentimento, sobre as suas próprias emoções, e ele faz isso, mas faz isso com sabedoria, faz isso com inteligência, entendeu? Ele não é movido por impulsos, basicamente essa é a ideia. Então vamos aqui para a questão da pureza, irmãos. A sabedoria verdadeira, ela é pura. A palavra aqui, querido, para pura é agnos, que dá a ideia de santidade, entendeu? Tiago coloca isso apenas para dizer que a verdadeira sabedoria, ela tem a sua origem em Deus. Por isso que ela é pura, na verdade, entendeu? Já que o próprio Deus é puro, no caso, ele é santo. Então, ela tem essa origem em Deus, e porque ela tem a origem em Deus, ela é pura. A primeira característica da santidade é a pureza, é a santidade, irmãos, santidade. A segunda, ela é pacífica.
E a palavra aqui para paz, aqui no original grego, é eirene, irmãos. Significa paz, entendeu? E quando essa palavra aqui é usada com referência a pessoas, seu significado básico é uma correta relação entre homem e entre homem e Deus. Tá? A ideia é, a verdadeira sabedoria é aquela que produz boas relações entre as pessoas, tá bom? E entre o homem e Deus, logicamente. Aqui Berkeley diz, querido, ele faz uma citação a respeito disso, e ele diz assim, olha, há uma classe de sabedoria manhosa e arrogante que separa os homens entre si e que faz com que alguém olhe ao próximo com um sentido de depreciativa sabedoria, se ache superior ao seu próximo, né? Há uma espécie de sabedoria cruel que se deleita em ferir outros com palavras engenhosas e agudas. Ele continua falando, há uma classe de sabedoria corrompida e malvada que seduz os homens, afastando-os da pureza e da sua lealdade a Deus. Mas a verdadeira sabedoria é aquela que em todo o tempo aproxima os homens entre si e estes com Deus. Então, eu sou governado por essa sabedoria verdadeira, eu sou uma pessoa pacificadora nas relações, entendeu? Eu não sou aquele que gera intriga, que gera conflito entre as pessoas, eu sou aquele que pacifica, na verdade. É essa a ideia do texto, irmãos. A terceira característica é chamada aqui de indulgência. É uma palavra grega, irmãos, estranha, epieikes, é a palavra grega, né? Essa palavra ela tem o sentido de moderação sem concessões indevidas, ou ternura sem fraqueza. Uma pessoa indulgente não provoca brigas deliberadamente, mas também não cede no que se refere à verdade só para manter a paz. Já que a gente quer pacificar, entendeu? Eu vou ceder aqui, mesmo que eu tenha que abrir mão da verdade, mas eu vou ceder para que haja paz. Irmãos, sem verdade é difícil de haver paz, entendeu? A ideia basicamente é essa. Essa característica aqui, querido, da sabedoria do alto, trata da atitude de não criar conflitos, nem comprometer a verdade para manter a paz. Ou, o Hernando Dias Lopes diz que é ser gentil sem ser fraco. Tá? É a palavra indulgência. Indulgência. A outra palavra, irmãos, é tratável. São palavras, todas essas aqui são palavras, lembre-se, querido, o Novo Testamento, ele foi escrito no grego, chamado grego koiné, tá bom? Então, todas as aqui, a palavra tratável é a palavra grega eipetes. É estranho pronunciar, na verdade, né? Ela tem dois significados no grego, tá bom? Primeiro, pode significar sempre preparado para obedecer, né? E aí, eu cito mais uma vez Berkeley, porque quando se trata de significado de palavras, irmãos, mesmo que Berkeley não seja um comentarista ortodoxo, né? Nem conservador, ele é um tipo liberal, mas em termos de grego, irmãos, ele é um dos caras mais feras que eu conheço, entendeu? Em termos do sentido grego da palavra. Ele diz o seguinte, olha, a primeira das regras de William Law para a vida era, escute a regra, querido, fixar profundamente em minha mente que não tenho em minhas mãos mais do que um só assunto. E qual é esse assunto? Buscar a felicidade eterna fazendo a vontade de Deus. Se essa palavra foi usada nesse sentido, querido, se nós tomarmos essa palavra nesse sentido, então a palavra aqui tratável significa que o verdadeiro homem sábio está sempre preparado e desejoso de obedecer a Deus cada vez que a voz deste chega até ele. Ou seja, toda vez que ele ouve a palavra de Deus, ele está sempre preparado e desejoso de obedecer a Deus. O segundo significado, querido, é de fácil persuasão, ou alguém que é fácil de persuadir. Agora escute, é fácil de persuadir, mas não no sentido de ser indeciso e fraco, mas no sentido de não ser teimoso, de estar disposto a ouvir, a raciocinar e apelar. Novamente, irmãos, se esse é o significado daqui, entendeu? E aqui os comentaristas acham que realmente essa ideia
Então é uma pessoa, querido, que sabe o que quer na verdade. É uma pessoa que ela é maleável, que embora saiba o que quer, ela é tratável, entendeu? Ela não é uma pessoa indecisa, que não sabe o que quer, que não sabe para onde vai. Não, não, ela é muito convicta daquilo que crê, só que as suas convicções não impedem ela de se tornar uma pessoa maleável, de lidar com as pessoas, entendeu? E isso é interessante, querido, isso é interessante. A verdadeira sabedoria não é nem rígida, nem solene, nem insensível. Ela está disposta a escutar, desejar aprender e adestrar-se. E sabe quando terá que ceder. Repito, é uma pessoa que sabe o que quer, que tem as suas convicções, mas que sabe dar ouvido aos outros, entendeu? E cede quando precisa ceder, sem que ele abra mão daquilo que acredita, sem que ele abra mão dos seus valores, tá bom? Mais uma característica, eu não sei se eu estou indo rápido demais, eu queria terminar a mensagem hoje, então estou só plena, a verdadeira sabedoria é plena de misericórdia e de bons frutos. A palavra misericórdia aqui, irmãos, é a palavra grega eleos, ou eleos. É uma palavra que no pensamento cristão ela tem um significado diferente do uso comum dela no grego, tá bom? Os gregos definiam essa palavra como piedade para com quem está sofrendo injustamente. Escute bem esse conceito, irmãos, porque a diferença desse conceito para o conceito cristão é gigantesco, tá bom? Veja, misericórdia é piedade para com quem está sofrendo injustamente. Então pense aí, uma pessoa ela foi condenada injustamente. Então nós nos apiedamos dela, nós sentimos compaixão por ela, entendeu? Nós sentimos misericórdia e talvez façamos alguma coisa para ajudar porque ela está sofrendo injustamente. Esse é o conceito dessa palavra no grego. Mas no cristianismo, querido, significa isso, só que vai muito além. Bom, primeiro, irmãos, no pensamento cristão, eleos, ou eleos, sei lá, significa misericórdia para com quem está em dificuldade, até no caso de que essa dificuldade foi causada pela própria pessoa, entendeu? Ou até no caso de que a dificuldade seja culpa sua mesmo, tá bom? A ideia aqui é a seguinte, irmãos, a misericórdia de Deus, ela cristã, ela é um reflexo da misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus não chegou aos homens quando esses estavam sofrendo injustamente, mas sim quando estavam padecendo por causa dos seus próprios pecados e devido às suas próprias faltas. Então perceba a diferença. No grego, ela é piedade para quem está sofrendo injustamente. No cristianismo, porque é baseada na misericórdia de Deus para conosco, então o significado vai muito além disso. Mas tão além, querido, que Deus tem misericórdia de nós, não porque a gente esteja sofrendo de forma injusta. Ele tem misericórdia de nós mesmo quando nós estamos padecendo por causa dos nossos próprios pecados. Afinal de contas, querido, não foi assim que Deus nos alcançou? Quando nós éramos inimigos dele, Romanos 5, 8 e 10. Deus prova o seu amor para conosco, enviando Jesus Cristo para morrer na cruz no nosso lugar, quando nós ainda éramos inimigos dele. Então a misericórdia de Deus nos alcançou quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Você percebe que o conceito de misericórdia no cristianismo é diferente do conceito grego, tá bom, querido? Bem diferente, irmãos. A misericórdia cristã é para todo aquele que se encontra em dificuldade, ainda que essa dificuldade tenha sido causada por essa mesma pessoa. Não é só para quem está sofrendo injustamente, é para qualquer pessoa que precise, na verdade. A segunda questão, querido. No pensamento cristão, esse eleus significa misericórdia que resulta em bons frutos. Isso quer dizer, querido, que a misericórdia ela se manifesta em ajuda prática. A misericórdia cristã não é uma mera emoção ou um sentimento, ela é ação, na verdade. A misericórdia cristã não é um simples sentimento de tristeza com relação a alguém, mas sim é converter a tristeza, a simpatia e a piedade em obras. Na verdade, Tiago vem falando muito disso. Fé sem obras é morta. Se você vê o seu irmão passando fome e você tem condição de ajudar, mas apenas diz assim, olha, que o Senhor te abençoe e tudo mais. Ele está dizendo isso não é fé, entendeu? Da mesma forma, a misericórdia cristã é uma misericórdia que se manifesta
por atitudes, não apenas em palavras, não apenas em emoções, mas em atitude, querido, em atitude. Isso é característica de uma pessoa que é controlada, que é governada por essa sabedoria divina. Irmãos, repetindo aqui, querido, essa sabedoria, ela é pura, ela é pacífica, né? Eu vou mudar a versão aqui, porque eu vou para a versão que eu estou usando, senão eu perco o sentido aqui. Repetindo, ela é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, mas, entendeu? A palavra grega é adiácritos, que significa não dividido em julgamento. Quando você tem a sabedoria divina, você julga conforme a verdade e não conforme a pressão ou a conveniência, querido. Não há dúvida no teu coração, não há mente dividida, entendeu? Aquele que pede com dúvida não vai receber, aquele que pede, mas não crê que Deus vai dar realmente, que tem dúvida se Deus vai dar realmente, diz Tiago lá no capítulo 1, não vai receber aquilo que está pedindo. Por quê? Porque ele tem duas mentes, ele tem duas almas, na verdade. É a mesma palavra, irmãos. É a mesma palavra, dá a ideia de dúvida, entendeu? O homem que não tem certeza realmente daquilo que está buscando no Senhor. Isso não é a sabedoria bíblica, ela é diferente dessa sabedoria que duvida, que questiona, entendeu? Que tem duas mentes, na verdade. E por último aqui, irmãos, ela é sincera, né? Sincera. Essa palavra significa sem hipocrisia. A verdadeira sabedoria é sem hipocrisia. Eu tenho certeza que vocês sabem disso. O hipócrita, nos tempos bíblicos, ele era um ator, entendeu? Que representava um papel diferente, né, em cada lugar que ia. Ele era alguém que usava uma máscara para representar um papel. Isso é ser hipócrita. Tiago está dizendo que a verdadeira sabedoria, ou aquele que tem a sua vida governada por essa verdadeira sabedoria, ele não é hipócrita, né? Ele não é hipócrita, ele é sincero, na verdade. A verdadeira sabedoria, querido, não opera por detrás de uma máscara, supostamente para o bem dos outros, mas na realidade visando apenas os seus próprios interesses. Não utiliza o engano para obter os seus próprios fins. Não é uma sabedoria hábil em disfarçar e ocultar seus verdadeiros propósitos e motivos. Não, é uma pessoa sincera, é uma pessoa honesta, na verdade. Aqui, irmãos, a gente tem algumas aplicações que eu poderia fazer, querido, com relação a essa questão. Mas para mim o que mais me importa aqui é a gente conseguir perceber, irmãos, se na nossa caminhada nós estamos agindo como homens de Deus ou não. Se o nosso comportamento, se o nosso procedimento reflete essa sabedoria de Deus na nossa vida, né? Reflete se nós somos governados pelo Espírito de Deus, ou se nós estamos sendo de alguma forma enganados pelo inferno, querido, e pelos poderes das trevas. Porque Tiago coloca diante de nós aqui dois tipos de comportamento, entendeu? Ele coloca de nós aqui a língua como duas espécies de fontes, entendeu? Uma que brota fonte salgada, uma que brota água doce, na verdade, entendeu? Então, a ideia toda aqui, na verdade, eu tenho certeza que essa é a ideia de Tiago, porque ele está falando para pessoas que desejam ocupar um posto, um ministério muito importante na igreja, que é o ministério do ensino, né? E aí Tiago alerta esses homens que estão buscando isso, né? Vocês lembram que quando eu comecei a tratar dessa questão aqui, no capítulo 3, o mestre, ele ocupa o lugar do rabino, né? No judaísmo era o rabino, né? Era uma pessoa muito importante, era um cargo altamente respeitável, entendeu? Que dava àquele que ocupava esse cargo alguns benefícios e saindo do judaísmo, entrando no cristianismo, né, ao invés de chamar de rabino, agora nós chamamos de mestre, é alguém que ensina. E por causa da semelhança, entendeu? Algumas pessoas estavam buscando isso, apenas preocupados nos benefícios que teriam desse ministério. Não porque quisessem realmente viver. Irmãos, olha, eu disse a vocês uma coisa. Tiago não está aqui desestimulando alguém que queira servir ao Senhor no ministério de ensino. Não é essa a intenção. Até porque Paulo chega a dizer assim, olha, se alguém deseja o episcopado, né, que boa coisa deseja, na verdade. Se alguém deseja, né, viver para o ministério, boa coisa deseja. A questão não é essa. A questão é a motivação com a qual a pessoa está buscando isso. Esse é o problema, tá bom? Esse é o problema. E aí, Tiago faz uma espécie de raio-x
dos perigos que é esse ministério, na verdade. E ele desafia aqueles homens a olharem primeiro para aquilo que eles estão falando, depois para o comportamento deles. E ele coloca isso em categorias, entendeu? Se a sabedoria que governa a tua vida, né? Ou colocando de outra forma, a sabedoria que governa a sua vida vai ser refletida nas suas palavras e no seu comportamento. Então, ele traz aqui um diagnóstico, na verdade, de uma situação e convida aquelas pessoas a olharem para isso, para ver realmente, querido, o que está levando elas a buscarem o ministério. Aqui, deixa eu fazer uma pausa aqui, irmãos, vou abrir um parênteses aqui. Eu oro, querido, para que Deus levante pregadores, para que Deus levante pessoas que queiram ensinar a palavra de Deus. A igreja precisa disso, tá bom? A igreja necessita disso. É lógico que a gente sabe, querido, que é um ministério, primeiro, muito visível, né, na verdade. E sim, há pessoas que podem desejar o ministério sem entender realmente o que é o ministério, entendeu? Em todos os sentidos, irmãos. Porque o ministério da palavra, querido, é um ministério que exige muito da pessoa, né? Exige muito cérebro, muito crânio, porque você precisa estudar. Não dá para você querer ser um pregador ou um mestre, tem que você tenha a disposição, querido, de estudar. E estudar muito, entendeu? Não dá para vir pregar, apenas ler um texto esse aqui e vir falar sobre as minhas impressões a respeito do texto. Não, de forma alguma, querido. Isso é fazer a obra de Deus de maneira relaxada, entendeu? Relaxada. E a Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra de Deus dessa forma. Então, isso requer sacrifício, requer esforço realmente. Mas se a motivação é correta, irmãos, né? Se há disposição realmente da pessoa investir tempo nos estudos para poder pregar, querido, qualquer um que se levante na igreja para ensinar seria bênção. Eu tenho orado a Deus por isso, né? Para que Deus levante pregadores na igreja, tá bom? Bom, finalizando isso aqui, irmãos, nós temos aqui uma espécie de conclusão no versículo 18, quando o Tiago diz assim, olha, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Nicodemos diz que aqui é uma referência aos que desejam, né, o ministério. É uma espécie de conclusão a respeito da sabedoria, da verdadeira sabedoria, né? Nicodemos diz que a ideia central aqui desse texto, Tiago, pode ser a de que os mestres que promovem a paz mediante o evangelho, num ambiente de paz ou de forma pacífica, obtêm uma colheita de justiça. Entretanto, o trabalho dos mestres em semear e promover a paz e a justiça não pode ser feito num ambiente conturbado pelas disputas e competição que havia entre eles. Novamente, irmãos, quando você pega a carta de Tiago, que ele escreve não para uma igreja específica, mas para as igrejas na dispersão, as igrejas que estão espalhadas no Império Romano, você percebe que havia confusão, havia briga. Olha só, irmãos, só para você ter uma ideia, nós vamos tratar disso semana que vem. Veja o que Tiago diz no capítulo 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Percebe que havia problemas sérios nessa igreja, entendeu? Provavelmente seja isso aqui que Nicodemos está descrevendo, né? Como é que pode semear e promover a paz e a justiça num ambiente conturbado por disputas e pela competição que havia? Porque esse texto de Tiago aqui aponta para algum tipo de competição que existia dentro da igreja, irmãos. É engraçado, né? A gente pensa que os problemas da igreja são apenas da nossa geração. Na verdade, irmãos, problemas na igreja sempre existiram, você está vendo aqui, e nós vamos ver mais quando a gente chegar no capítulo 4, entendeu? E era uma coisa séria, já havia problemas, querido. Lá no primeiro século da história, lá quando, olha, os pastores aqui, irmãos, Tiago, João, Pedro, entendeu? Já havia problemas lá naquela época, querido. Lá naquela época. A grande questão, querido, é que mesmo vivendo para Deus, algumas pessoas, ou caminhando para a igreja, sendo considerado como membro da igreja, algumas pessoas não eram salvas, ou não
não tinham sido completamente transformadas, entende? Assim como acontece hoje. Há muitas pessoas na igreja hoje, irmãos, que estão dentro da igreja, que não são salvas, ou que ainda não foram totalmente transformadas, entendeu? Estão nesse processo, e às vezes o processo está muito no início. E aí você tem confusão, tem briga no meio da igreja, entendeu? É por isso que igrejas racham, um grupo sai, um grupo fica, entendeu? E fica aquela querela entre esses irmãos. Eu vi muito isso lá em Imperatriz, querido. Muito, muito mesmo, tá? Agora, veja, se promove a paz. O texto diz assim, olha, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Mas se há disputa, se há contendas, como é que pode haver, no caso, a semeadura dessa justiça, entendeu? Como é que pode haver a promoção de paz? Nesse aspecto, irmãos, eu quero complementar essa ideia do Nicodemos, citando aqui Berkeley, porque ele diz uma coisa interessante em relação a isso, irmãos. E eu finalizo com isso aqui. Ele diz assim, olha, nada bom pode jamais crescer numa atmosfera em que os homens estão em oposição uns aos outros. Um grupo, uma igreja, qualquer associação de pessoas onde há amargura e contenda, é um solo árido e estéril, no qual as sementes da justiça nunca podem crescer e do qual não pode vir recompensa alguma. O indivíduo que perturba as relações pessoais, que é responsável por contendas e rancores, se exclui a si mesmo da recompensa de Deus, da recompensa que Deus outorga aos que vivem conforme a sua vontade. Sem corretas relações entre homem e homem, a justiça não pode existir. E todo esforço humano em prol da justiça resulta inútil e estéril. Então não há, veja, olha o conselho de Tiago, é em paz que se semeia o fruto da justiça. Não é onde há contendas, não é onde há disputas, não é onde há competição. É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Tiago está, querido, preocupado com a igreja, com a situação da igreja, com as brigas recorrentes que havia entre aqueles irmãos, entendeu? Com as disputas que haviam. Tanto é, irmãos, esse texto que eu li aqui, querido, em Tiago 4, quando a gente muda a versão, aí você percebe mais claramente, irmãos, a situação. Vou ler mais uma vez, olha, o que está acontecendo, olha, o que está causando as discussões e as lutas entre vocês? Não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês? Vocês querem o que não possuem, a tal ponto que matam para consegui-lo. Desejam o que os outros têm e não podem adquirir, portanto começam a lutar para tomar deles. Contudo, a razão pela qual vocês não têm o que desejam é que não pedem a Deus. Aí o texto segue, e ele diz, quando vocês pedem, vocês não recebem porque pedem com motivação errada. Ele está falando de uma igreja, irmãos. É assustador isso aqui. Ele está descrevendo problemas que existiam dentro da igreja. Eu sei, querido, que mesmo crentes salvos podem gerar problemas. Eu sempre, a minha mente me leva, querido, para Paulo e Barnabé. Barnabé era um cara muito pacífico, entendeu? Quando Paulo foi salvo, Deus apareceu a Barnabé e disse, vai lá onde... Eu vou confirmar a informação logo, senão eu falo uma inverdade aqui, depois eu estou tentando consertar. Alguém abre em Atos 9, quando Paulo ele é cegado por Deus, ele entra em Damasco, o Senhor aparece para... Deixa eu tentar ver se é Barnabé mesmo. Se alguém achar antes de mim, por favor, pode... Ananias, né? É Ananias, não é isso? Isso, tá bom, tá certo, é isso mesmo. Tá vendo? Não é Barnabé. Na minha cabeça era Barnabé. Barnabé era o colega de ministério de Paulo, que foram ungidos e consagrados para fazer uma campanha evangelística gigantesca, irmãos. Então eles partiram na primeira viagem missionária e levaram junto com eles um cara chamado Marcos. Só que Marcos, no meio da viagem, por causa das crises, da dificuldade que era a viagem, das perseguições, Marcos voltou atrás, deixou os dois andando sozinhos. Aí eles abriu várias igrejas em vários lugares, voltaram para Antioquia. Depois, Paulo teve a ideia, vamos voltar nas igrejas que nós abrimos para ver como é que está o povo. E aí, Barnabé disse, vamos. Só que Barnabé chamou Marcos. Meu irmão, aí não prestou, entendeu?
porque Paulo se levantou contra. Irmãos, a questão lá foi tão feia, tão séria, que os dois se apartaram. Paulo leva Silas como seu amigo agora, e Barnabé segue com Marcos para um outro destino, entendeu? Se separaram por causa de uma confusão. Dois homens de Deus, dois crentes cheios do Espírito Santo, mas mesmo assim, querido, é um negócio impressionante, entende? Então, na igreja, irmãos, na igreja, nós precisamos buscar no Senhor ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos buscar no Senhor essa sabedoria que nos é dada, irmãos, porque o texto diz exatamente isso, entendeu? A sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que Deus nos dá, na verdade, né? E que é caracterizada por essas a paz aqui, ser tratável, é caracterizada por essas monte de coisas que eu cito aqui com vocês aqui agora, tá bom? Isso deve ser buscado em nós, querido. Isso deve ser desejado por nós se nós queremos viver em paz na igreja, irmãos. Porque caso contrário, vai haver contendas, vai haver brigas. Olha, irmãos, eu estou muito tempo no cristianismo, muito tempo servindo ao Senhor, e eu já vi muita confusão dentro da igreja, com homens e mulheres de Deus, irmãos. Eu sei que existem muitas pessoas na igreja que não são salvas. Eu sei que há pessoas salvas, mas que são muito imaturas ainda, estão aprendendo ainda, entendeu? Mas até entre crentes experientes, querido, é possível haver contenda, é possível haver brigas. É o famigerado egoísmo, egocentrismo do ser humano. Mesmo homem de Deus, ainda há resquícios dessa praga em nós, querido. E que quando se manifesta, o resultado não é bom, irmãos, não é agradável. Nós precisamos lutar pela paz dentro da igreja. Nós precisamos lutar pela paz nas nossas relações, entendeu? Seja entre irmãos, seja dentro de casa, família ou no trabalho. Cabe a nós, como homens e mulheres de Deus, querido, desejar isso profundamente no nosso coração e buscar viver isso, né, dentro daquilo que é possível. Paulo diz, no que depender de vós, né, vivam em paz com todos. No que depender de vocês, tem coisa que não depende da gente. Mas naquilo que depender de nós, querido, nós devemos nos esforçar para que haja paz nas relações. Bom, dentro da igreja, dentro de casa, no trabalho, por onde a gente vai, tá? Fica a dica, querido. E fica a pergunta para a gente se avaliar. Que sabedoria controla você? Entendeu? Qual é a sabedoria que governa a tua vida? É uma sabedoria terrena? É a sabedoria que vem de Deus? Vamos nos colocar de pé? O desafio de pregar essas coisas, irmãos, é porque a gente percebe que nós precisamos de Deus, querido. Nós necessitamos de Deus. Irmãos, foi dito ontem na ministração de casais que amar é considerar o próximo superior a nós, e a primeira coisa é não ser egoísta no caso, né? Isso, abrir mão dos nossos interesses em favor dos interesses dos outros, querido. Irmão, só o Espírito de Deus governando a nossa vida para que essa realidade seja vivida por nós. Tá? Se você for lutar por conta própria, querido, você vai perder. Não tem jeito, não tem jeito. Nós somos homens de Deus. Nossa alma, nosso espírito já estão preparados, aguardando o nosso encontro com Deus. Mas o pecado ainda habita o nosso corpo, querido. E enquanto ele estiver com as suas unhas encravadas em nós, se vacilarmos, nós cedemos, irmãos, ao egoísmo, nós cedemos aos nossos prazeres, às nossas vontades, muitas vezes virando as costas para Deus. Tá? Veja, Tiago está escrevendo para igrejas, não é uma igreja, são várias igrejas que estão passando por lutas exatamente nessa área. Irmãos se degladiando, irmãos buscando cargos, não porque querem servir, mas porque querem se beneficiar dos cargos. É um negócio terrível, querido, é um negócio terrível.